Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vou discutir se existe um jeito certo de ler livros. Comprando qualquer um dos livros aqui citados ou qualquer outro livro, desde que através dos links abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço a todos que têm ajudado. Muito das reflexões que eu vou fazer aqui surgiram quando eu li este livro do Stefan Zweig, o primeiro livro do Zweig que eu li, chamado Joseph Fouché, Retrato de um Homem Político. Por conta disso, eu escrevi um texto no blog, cujo link eu vou deixar aqui embaixo, em que eu, além de falar sobre este livro, discuti sobre essa questão da leitura como um ato de incoerência. E partindo desse pressuposto de que a leitura é um ato de incoerência, eu venho discutir com vocês sobre se existe uma forma correta de ler livros. Porque nós aqui do Booktube, que vivemos numa comunidade virtual de leitores, estamos sempre buscando e nos perguntando a respeito da melhor forma de ler determinado gênero literário, de ler determinado livro clássico, de ler determinado grande escritor ou escritora. Às vezes nos fazemos perguntas mais genéricas sobre como ler livros de uma forma geral. E para isso existem vídeos e livros específicos, como por exemplo o do Mortimer Adler, How to Read a Book, ou também aquele da Susan Weisbauer, Como Educar Sua Mente, que inclusive há vídeo aqui no canal a respeito. Porém, eu percebo que às vezes esse tipo de questionamento, apesar de sua validade e do seu proveito em muitas ocasiões, acaba nos levando a certas paralisações e, em vez de ajudar, mais atrapalha a nossa vida de leitor. Vamos então falar um pouco de como surgiram essas reflexões falando do livro do Zweig. Eu nunca tinha lido Zweig, o único livro dele que eu li e que eu tenho é esse Joseph Fouché, que eu recebi de presente gentilmente da minha amiga Edna, que gostará bastante do título. Certa vez, então, eu decidi simplesmente ler este livro, conhecer o Zweig a partir do que estava em minhas mãos. E ao ler, eu fui sentindo um grande incômodo e fazendo vários questionamentos a mim mesmo de por que cargas d'água eu estava lendo este livro. Pelos seguintes motivos. O Joseph Fouché é um personagem importante da história da França ali da transição do século XVIII para o século XIX, que foi um período bastante atribulado porque houve a queda do antigo regime, da monarquia, houve a Revolução Francesa com as suas mais diversas fases, com o terror, depois houve a ascensão de Napoleão e tudo o que isso causou na França e na Europa, e por fim houve a restauração dos Bourbon com o retorno ao trono de um descendente da família Bourbon, no caso o rei Luís XVIII. E o Joseph Fouché foi um personagem aparentemente de segundo plano desses acontecimentos, que esteve presente em todos eles, interagindo com todas essas grandes personalidades e assim, arriscando a própria pele, correndo riscos seríssimos até de ser executado o tempo todo. Porém, ele conseguiu se sair bem, conseguiu se aliar a todos os poderosos, se desfazer dessas alianças assim à luz do dia, sem maiores preocupações, e se aliar ao inimigo da véspera, e assim ir caminhando na vida de modo a sempre passar ileso e sem grandes adversidades. O Stefan Zweig então decidiu, por conta de uma menção que foi feita a ele por Balzac na Comédia Humana, fazer essa biografia literária que ele vinha fazendo com outros personagens, como o próprio Balzac e Maria Antonieta. Ou seja, explorar não de uma forma romanceada, mas de uma forma um pouco mais literária e psicologizada,
os acontecimentos em torno dessas grandes personalidades, né? Como deve ter sido os momentos de tensão, de conflito, o elemento humano presente nessas biografias, que às vezes na objetividade das biografias tradicionais acaba passando despercebido. Mas assim, o Joseph Fouché, apesar de ser um personagem muito conhecido dos especialistas em Revolução Francesa, que admitem o seu valor e a sua importância nos acontecimentos da época, não está no panteão dos grandes nomes que passaram à posteridade, como Robespierre, Danton, o próprio rei Luís XVIII, Napoleão e etc. Então, eu cheguei ao seguinte questionamento. Por que eu estou lendo um livro que é uma biografia literária, nem é uma biografia comum, uma biografia literária de um personagem de segundo plano da Revolução Francesa e dos períodos que lhe seguiram, se eu nem conheço tão bem e nem pretendo estudar no curto ou médio prazo a própria Revolução Francesa, as obras dos iluministas da época e as biografias de personagens mais célebres, como o próprio Napoleão, Robespierre, Luís XVIII e etc. Porque cargas d'água eu decidi, além disso, começar a ler Stefan Zweig, por um livro que nem é um romance, que costuma ser algo principal na obra de um autor. É um exercício de literatura muito peculiar. E justamente um exercício de literatura peculiar de um personagem que nem é dos mais famosos. Porque se eu fizesse isso com Maria Antonieta, pelo menos Maria Antonieta é famosa. Enfim, por que cargas d'água eu estou lendo esse livro? Me parece muito incoerente, afinal, eu não tenho todos esses interesses que justificariam a leitura. Mas daí então, eu parei e pensei e percebi que ler é sempre um ato de incoerência. Nunca existe ou existirá uma ordem correta de ler os livros, um conhecimento construído desde as bases de forma rígida e matemática, em que um passo leva ao outro necessariamente. A leitura é sempre algo um pouco caótico. Para que você pudesse ler coerentemente, seria preciso previamente conhecer o conteúdo de todos os livros e, a partir desse conhecimento, organizá-los num passo a passo e só aí então começar a ler. Porém, se você já conhece o conteúdo de todos os livros, o que você vai estar fazendo é uma releitura e não uma primeira leitura. De modo que ainda assim o ato de leitura permanece um ato de incoerência. Um ato que, óbvio, vai gerar tantos questionamentos quanto a leitura de Joseph Fouché gerou em mim e que, visto de alguns ângulos, parecerá absurdo, mas que por outros é o único meio de você avançar na vida de leitor e construir seu conhecimento, ainda que de uma maneira um pouco errática. E com isso eu chego à pergunta: existe um jeito certo de ler livros? Existem dicas, existem experiências de outros leitores que podem contribuir com a sua experiência. Mas existe, sobretudo, o lançar-se à leitura. Porque se você não ousa, se você fica se fazendo muitos questionamentos, se para ler um livro você faz muitos rodeios, certamente você nunca irá ler aquele livro. E se você o fizer, ainda que de modo errático e problemático, tenha a certeza de que você avançará. Você poderá não avançar o 100% que no mundo ideal o leitor que segue o passo a passo avançaria, mas você avançará. E de erro em erro, de acerto em acerto, em meio a erros, você vai construindo uma base mais sólida e cada vez mais as suas leituras vão fazer sentido
em relação umas às outras. E esses erros que você antes cometia, você vai cometer menos. Mas para que isso aconteça, é preciso que em algum momento você tenha feito escolhas equivocadas, que você tenha tropeçado. Eu acho que faz parte da vida de leitor a aceitação da condição humana, que é uma condição em que as ações envolvem erros, envolvem tentativas fracassadas. Eu mesmo me pego, às vezes, nessa situação com relação, por exemplo, à poesia. Ontem eu estava postando no Instagram, né, dia 31 de outubro, dia em que comemoramos o aniversário de nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho aqui a obra completa, digamos assim, de Carlos Drummond de Andrade, porém é um escritor que eu muito pouco li, porque eu tenho muita resistência a ler poesia. Por que eu tenho muita resistência a ler poesia? Porque eu acho que primeiro eu vou ter que me aprofundar na história da poesia, nas métricas, na sonoridade, em todas as técnicas utilizadas, nessa questão das figuras de linguagem, estudar isso a fundo, partir primeiro dos românticos, passando pelos parnasianos, dos simbolistas, para só então chegar talvez na poesia moderna. E com isso, eu nunca leio poesia alguma. E assim, as poucas experiências que eu tive com Drummond foram experiências assim em que eu estava totalmente despreparado, pelo menos segundo a minha mente, e ainda assim eu consegui ver muito valor no que eu li e gostar dele a ponto de fazer essa biblioteca de Drummond. Então, não vale a pena ficar fazendo rodeios para ler um livro. Outro exemplo no que eu meio que avancei, diferentemente da poesia. Eu sempre fiz muitos rodeios para ler filosofia. Às vezes eu tinha vontade de ler um filósofo moderno, um filósofo que muitos estivessem comentando, que me gerava um interesse. Mas daí eu pensava, eu não sei quase nada de filosofia, eu preciso começar dos pré-socráticos, passar pelo Sócrates, pelo Platão, pelo Aristóteles, depois pela Idade Média, pelo Leibniz, pelo Hegel, pelo Hume, enfim. Eu imaginava todo um percurso e que eu jamais faria esse percurso, ou dificilmente faria. Tanto é que não fiz até hoje. E por isso eu deixei de ler filosofia, que é algo que me interessa. Porém, recentemente eu decidi ler um livro, assim, mais para leigos, mas que envolve filosofia, sobre a Escola de Frankfurt, que foi o Grande Hotel Abismo, para o qual inclusive há vídeo aqui no canal. E foi uma experiência incrível, abriu muitas janelas e portas na minha imaginação, na minha inteligência. Obviamente, se eu já conhecesse toda a história da filosofia anterior, eu teria aproveitado ainda mais o livro. Mas mesmo assim, mesmo desconhecendo, o proveito foi enorme. E eu acho que isso me possibilitou agora a ousadia de, depois da Escola de Frankfurt, talvez ler um autor do século XVIII, um filósofo, depois arriscar um aí da contemporaneidade, sei lá, um Bauman da vida, e assim, erraticamente, ir me apropriando cada vez mais da filosofia e quem sabe finalmente chegar lá no Platão, no Aristóteles, ainda que por vias tortas. Mas não é muito melhor chegar depois por vias tortas do que nunca chegar à espera do fôlego para fazer o caminho linear? Acho que é isso que a gente tem que deixar, de querer fazer o caminho linear. O mesmo se refere à literatura brasileira ou à literatura universal. Por que deixar de ler um Guimarães Rosa, um Drummond, uma Clarice, uma Nélida Pinhon contemporânea, pensando que primeiro você vai ter que partir lá do padre José de Anchieta, passar pelo padre Antônio Vieira, pelo José de Alencar, pelo Raul Pompeia, pelo Lima Barreto, Machado de Assis, para finalmente, quem sabe, alcançar um Mário de Andrade. Você não vai fazer isso nessa ordem tão linear, é difícil quem consiga. Então, comece de onde você quer começar, que lhe dê na telha. O importante é avançar e não ficar parado em estado de perplexidade diante das bibliotecas do mundo. Quanto a livros, as grandes leituras que eu já fiz foram feitas assim, por acaso, sem rodeios. Por exemplo, Guerra e Paz. Quanta gente não
pressupõe que terá que fazer uma grande preparação para depois ler Guerra e Paz. Eu estava um dia lá nos primórdios do canal, inclusive em 2015, 2016, vagando pelas minhas estantes, peguei o Guerra e Paz que eu tinha, comecei a ler as primeiras páginas, achei aquilo super interessante, achei acessível e li. Simplesmente li. E foi incrível, foi uma das minhas melhores leituras. Eu li Guerra e Paz em 20 dias, eram as minhas férias. Ele arrebatou as minhas férias e foi incrível. Se eu tivesse ficado planejando, eu nunca teria lido. Outro exemplo, Thomas Mann. Falei de Thomas Mann na semana passada, dando algumas dicas, quem sabe, de qual livro ler primeiro. Mas a verdade é que eu não comecei lendo o livro que eu próprio dou a dica de ler primeiro. Porque eu li primeiro Dr. Fausto. Eu acho que Dr. Fausto talvez não seja o ideal, mas pra mim funcionou. Tanto é que eu li depois tudo que está publicado aí nas livrarias do Mann e foi ótimo e aproveitei bastante. A Montanha Mágica. Se eu fosse esperar eu ter fôlego para ler A Montanha Mágica, fazendo todas as anotações necessárias, me aprofundando em todas as discussões filosóficas que o livro traz, eu provavelmente desanimaria e nunca leria o livro. Então o que eu fiz? Eu li o livro uma primeira vez, com o fôlego que eu tinha, e esse fôlego assim, não era o suficiente para me aprofundar em cada debate que os personagens tinham, mas era o suficiente para avançar na leitura, aproveitar muita coisa e gostar do livro. Agora, numa segunda leitura, eu já tenho uma noção do que o livro trata, que ele tem valor, que vale a pena depois se aprofundar nessas discussões, e aí eu já vou ter uma força nova para poder ler esse livro dessa forma que ele merece. Outro exemplo, eu li da Agostina Bessa Luiz, uma grande e desconhecida de nós brasileiros, escritora portuguesa, um livro chamado Vale Abraão, que é uma recriação em Portugal dos anos 80 de Madame Bovary de Gustave Flaubert. É um livro de uma densidade que há muito tempo eu não tinha acesso. Porém, eu adorei a leitura, eu avancei com muita dificuldade, sei que apreendi 25% do livro, no máximo, porque é um livro que você pode reler a vida inteira e descobrir coisas, mas houve muito proveito nessa leitura. Eu tive perfeita noção da grandeza da Agostina, do quanto vale a pena investir na leitura da sua obra. E por mais que parecesse que eu não estava entendendo tudo e estava patinando, na sequência, quando eu fui ler um outro livro dela chamado O Mosteiro, que não é tão difícil quanto Vale Abraão, mas ainda assim é difícil, eu já tive muito mais facilidade de leitura e já consegui penetrar muito mais nas reflexões dela. Ou seja, o que parecia ser errático e sem sentido na leitura de Vale Abraão construiu uma base, a partir da qual eu pude dar o próximo passo. Certamente, quem conhece a obra completa de Agostina não me indicaria Vale Abraão para ser uma primeira leitura. Mas foi o que calhou ser para mim a primeira leitura. E deu certo. De um modo ou de outro, deu certo. Então fica aqui a mensagem. Não se apeguem demais a métodos de leitura, ao que ler primeiro, de que modo ler determinado livro, de que modo ler determinado autor ou gênero literário. Apenas avancem, se lancem, mesmo que aos tropeções, com quedas e escorregões. Vocês vão ver que muito mais importante do que o método certo é avançar, é efetivamente ler. Aos poucos as coisas vão ganhando coerência, vão ganhando uma certa unidade. Nunca será uma coerência total, nunca será uma unidade total, até porque nunca seremos oniscientes. Mas é o que nós, como humanos, podemos fazer de melhor. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito. Deem um like se gostaram do vídeo. Leiam esse texto sobre Fouché no blog, que eu falo desse assunto, mas também falo mais do livro. Me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Comprem.
através dos links abaixo da Amazon e ajudem o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!